Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, retomando nossa playlist, né, discussões sobre socialismo. Eu acho que vou começar a tentar responder a principal questão que a esquerda marxista se faz ou deveria estar se fazendo, né? Do que a gente precisa para construir o socialismo. Curiosamente, né, eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo que, historicamente, há duas respostas, né, que obviamente que tem variações ali, né, mas duas grandes respostas para essa questão. Então muita gente nem se faz essa questão porque já dá como certo, né, uma dessas duas respostas. E o que eu acho curioso nisso, né, é que essas posições elas alternam, né, qual é a mais hegemônica em determinado contexto histórico. Então, vou até enfatizar como hoje uma delas, né, é muito mais popular do que a outra quase demonizada, mas curiosamente, né, as duas têm limites, eu discordo das duas, mas as duas têm contribuições, né? Então, por que esse vídeo, essa série aqui vai levar mais de um vídeo? Porque hoje eu vou criticar as duas, né? Mas mostrar o que a gente pode aproveitar das duas. E aí nos próximos vídeos, começar a construir em termos muito mais concretos, né? Pelo menos aquilo que, na minha opinião, é necessário para a construção do socialismo. Então vamos lá, vamos começar primeiro com quais são essas duas respostas, né? A primeira delas, né, é a que eu chamo de posição subjetivista. O que é a posição subjetivista? É aquela que, para ela, o socialismo, para a construção do socialismo é uma questão de esclarecimento subjetivo. Então as pessoas têm que ter clareza, né, sobre as mazelas do modo de produção capitalista, as mazelas da vida no capitalismo. Então algumas pessoas vão falar de desenvolver consciência de classe, para a partir disso criar uma nova organização social que em muitos casos é entendida até como uma nova forma de ação individual, mais adaptada a uma vida, para conseguir uma vida digna naquele contexto objetivo. Então aqui não há dentro dessa posição não há uma grande preocupação com a transformação das condições objetivas para a construção dessa nova sociedade. A tônica está na transformação subjetiva. Eu coloquei aqui até um Aurea Mediocritas, né? Porque é uma ideia muito próxima daquela que o pessoal... vocês vão lembrar das aulas de literatura, né? Naquela época, aquela discussão lá na literatura que... Não, a vida mais... aquela vida que merece ser vivida não é nem aquela vida na pobreza absoluta, mas também não é aquela vida na opulência, né? Com toda a riqueza. É uma vida ali no campo... uma vida digna. Então, essa posição subjetivista, tanto que a maioria das pessoas que estão aqui ou vão ter uma visão muito simpática aos chamados do chamado socialismo real, né? Então, ao que foi a experiência soviética, ao que é a experiência cubana, a experiência na Coreia do Norte, né? Tanto essa posição ela hegemoniza o nosso tempo, né? Então vamos pensar, por exemplo, se a gente pega aqui nos marxistas, né? Nos youtubers marxistas brasileiros, né? O Jones ele tem uma posição muito simpática, de grande simpatia com essas experiências do socialismo real. Então ele está completamente aqui, tanto que você vê até ele foca muito luta de classes, né? A Sabrina ela tem aquela vertente lá do bem viver, né? Tem uma herança lá, um fundo meio hippie. Eu não conheço o fundamento ponto a ponto, né? Mas é uma ideia de que são dois caminhos, são duas vertentes distintas, né? Mas que vão ficar aí nesse... Não, o caminho é essa vida com mais conexão com a natureza. É uma vida, não é esse produtivismo que a gente vê no capitalismo, que produz cada vez mais e mais, e gera problemas ambientais, no aquecimento global, enfim. E as experiências do socialismo real, que sofria, né, com problemas de escassez, né, não tinha capacidade de produzir no montante, né, que as potências capitalistas produziam, mas falando, mesmo com essa restrição aqui, se a gente distribuir de forma muito mais igualitária, de forma muito mais racional, a gente consegue um padrão de vida interessante. Então é essa a posição que eu estou chamando de posição subjetivista. A posição determinista ou objetivista, que é a posição mais enfraquecida hoje.
ela, eu vou até tentar comentar um pouquinho por que eu acho que ela perdeu é, um pouco de aceitação hoje, né? Mas essa posição ela se fundamenta na ideia de que o socialismo ele surgirá de forma quase que espontânea. Em questão do desenvolvimento tecnológico, vai colocar a lógica do capitalismo em xeque-mate. Então, e aí tem até uma divisão interna nela, né? Para alguns, o desenvolvimento tecnológico vai avançando, 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 e uma hora o capitalismo não vai ter condição de continuar se reproduzindo. E aí ele vai entrar em colapso e a gente vai ter que criar, a gente não vai ter opção de você criar um novo modo de organização social. Para outros, e aqui inclusive saindo da tradição marxista, outros economistas, sociólogos de outros campos, que não vão tratar isso em termos de capitalismo indo para outro modo de produção, mas que vão beber na fonte, né, da tradição marxista que tá né, nessa posição aqui, iam pensavam, né, transformações dentro do capitalismo, né, mas que ia ter um revolucionamento ali interno. Então, para os marxistas, né, que seguem essa posição, a gente chegaria ao socialismo quase que de forma espontânea ali. O desenvolvimento tecnológico ia transformando um pouco a lógica do capitalismo e ia chegar uma hora lá, ó, a gente está no socialismo, isso aqui não é mais capitalismo. Então essa posição aqui, ela hoje ela está bem enfraquecida, né? Mas ela foi muito hegemônica ali ao longo, principalmente na primeira metade do século XX, acho que até os anos 70, né? E acho que até por isso que ela entra em descrédito, justamente com o momento em que o desenvolvimento tecnológico era tal e a gente estava vendo uma regressão, né, daquilo que era o fim da União Soviética, né, um momento de recuo, né, das experiências socialistas. Eu sempre uso entre aspas, né, porque para mim nada disso é socialismo no sentido que eu entendo, né. Foram tentativas de construção, obviamente, mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? O fato da posição subjetivista hoje ser a posição hegemônica. Mas então vou tentar aqui apontar problemas, né? Que eu, de forma um pouco mais detalhada, os problemas que eu vejo em cada uma dessas posições. A posição subjetivista, né? Ela, primeiro, a coisa mais óbvia, ela corre o risco de ficar defendendo uma reedição das experiências mal sucedidas do socialismo real. Mal sucedidas por quê? Porque, gente, se a União Soviética fosse um sucesso, ela estava aí até hoje. Então, a gente pode questionar o sucesso dela em relação à economia da periferia do capitalismo. Claro que pode, mas a gente pensando em ser um exemplo assim que contagia outras sociedades, né, outros povos, outras pessoas a reeditar aquilo em outros países, não foi o que aconteceu. Em alguns momentos parecia, né, que ela foi contagiando, que deu uma fortalecida ali no movimento comunista internacional e de repente começou a dar tudo ir na direção contrária, né? Então eu não consigo chamar isso aqui de uma experiência, não consigo dar outro nome que não seja de uma experiência mal sucedida. E esse caminho subjetivista também não oferece soluções progressistas para os grandes problemas do nosso tempo. Acho que isso aqui é um negócio bem interessante, né? Então, o pessoal olha para o aquecimento global, por exemplo, e fala, não, a solução para o aquecimento global é produzir menos. Não tem a visão aqui é de que o problema não é como que as coisas são produzidas, com a tecnologia que é empregada, dentro dos limites tecnológicos e dentro dos limites da lógica do modo de produção capitalista. O problema é a produção. Então, aí vem aquele que eu falei lá do Aurea Mediocritas, né? É aquela ideia, não, que o homem tem que ter uma vida mais ligada com a natureza, maior conexão com a natureza. E olha, isso aqui foi um negócio assim que eu achei muito interessante, né? Olha como que essa discussão com a natureza, aquilo que é natural, ela é bem complexa, né? Olha, os Lukácianos, eles conhecem essa discussão lá da ontologia, né? Então, para eles isso aqui não vai ser uma discussão muito reveladora, mas eu achei muito interessante, né? Tem hoje uma discussão muito quente no campo da fonoaudiologia, né? Sobre, por exemplo, agora é um momento que teve um boom, né, desse movimento, né, de ter homens trans, mulher trans, né? E aí, quando a pessoa faz a transição, ela quer adaptar a voz dela, né? Então, por exemplo,
eu vou fazer transição, você é uma mulher trans. E aí eu vou querer que falar com frequências mais altas, né? Então imagina, sei lá, se eu falo, minha fala hoje ela oscila entre um dó e um fá, eu vou querer que falar ali, sei lá, de um mi a um ré da oitava acima. Então eu quero subir, né, a frequência da minha fala. Aí as pessoas vão poder falar, não, mas isso aí não tem como fazer, ou isso aí não vai ser natural. E a fonoaudiologia tá com muito estudo mostrando, não, é uma questão só de fortalecer outras musculaturas. E que você vai falar naturalmente nessa outra região. Então veja, não tem nada, você não tem máquina, você não vai fazer. É só uma questão de ali trabalhar mais algumas musculaturas e menos outra que naturalmente, que aos poucos vai aparecer naturalmente que a sua região de fala é aquela que, enfim, que você queria. Então, vai falar, isso é natural ou não é? Porque eu não nasci falando nessa altura, nessas frequências que eu vou trabalhar para alcançar. Então, veja, essa discussão daquilo que é natural ou não é algo muito é uma defesa da impotência humana, né? Então, o problema aqui, eu acho que pensa assim, né, o socialismo a partir dos limites que a gente encontra hoje no capitalismo. E veja que se em tempos mais regredidos fossem se limitar, o desenvolvimento tecnológico não ia acontecer. A gente ia se limitar falando, não, a eletricidade não é natural, a gente não encontra, o homem não encontrou fiação elétrica tomada na natureza, então a gente não pode desenvolver essas tecnologias, isso não é natural, isso vai gerar problemas no futuro. Esse tipo de limites aqui que eu acho que a posição subjetivista, ela em muitos casos, em alguns casos ela cai nesse subjetivismo, né, chegando a esses limites, em outros é aquilo que eu comentei, chega ali e fala, não, o caminho ali não é nem a opulência, né, das potências do capitalismo, mas ali uma vida equilibrada como que a gente tem hoje em Cuba, tinha na União Soviética, isso aí é o suficiente para a construção do socialismo. O outro campo, né, ou ali o campo da posição objetivista, né, ele sofre essa dificuldade, então faz 50 anos. Por que hoje, né, eu acho que ele entrou em descrédito? Porque faz 50 anos que o capitalismo está em xeque e ainda a gente não está vislumbrando seu fim. Então, segundo, né, todas aquelas concepções, até lendo Keynes, né, o prognóstico que ele fazia, né, de que hoje a gente ia ter uma realidade, ainda que ele chamasse de capitalismo, completamente diferente, né? E foi avançando ali o século XX, virou o século XXI e nada disso aconteceu. A gente continua preso no capitalismo, com todas as suas misérias, com todos os seus problemas, né? Então, por isso, essa visão aqui, hoje ela tem grandes dificuldades, né? Porque a própria lógica capitalista, né, ela vem conseguindo frear o máximo desenvolvimento das forças produtivas, né, o máximo desenvolvimento tecnológico, que de fato ia colocar o modo de produção capitalista com sérios problemas, né? Então, já sofre hoje com sérios problemas porque o desenvolvimento tecnológico foi impressionante, né, ao longo de toda a história do capitalismo. Mas desde ali dos anos 70, dos anos 80, é constante. Se vocês conferirem, né, essa literatura, né, sobre tecnologia, você vê que, como em vários momentos, né, fazia um prognóstico, não, essa tecnologia aqui vai levar 5 anos para tá sendo utilizada aí pelas pessoas, pelas empresas, né? E o ritmo disso tem sido sempre um pouco mais lento, né? Porque já é esse momento de redução de investimentos. Então, próprios mecanismos ali, né, dentro do capitalismo, vem freando esse impulso do capitalismo para desenvolvimento tecnológico, que, consequentemente, ia colocar o próprio modo de produção capitalista em xeque. E agora, então, aqui eu consegui, apontei, né, esses limites aqui dessas duas posições. E agora, para começar a pensar naquilo que eu acho que é a terceira via, né, nem lá, nem acolá, mas também não é
nesse mundo impreciso aqui de uma fusão das duas coisas ali. É, vou tentar aqui avançar um pouquinho mais e pontuar aquilo que eu acho interessante de uma e interessante de outra, né? Eu acho que a posição subjetivista ela acerta muito quando ela atribui protagonismo, né, para os homens, né, para os seres humanos e para o esclarecimento subjetivo, né? Afinal de contas, são os homens que fazem a história, né? Então todo esse movimento aqui, por exemplo, que eu estou falando, de frear o avanço do desenvolvimento tecnológico. Quem faz isso? Não é a lógica capitalista pairando acima dos homens, é ela ganhando contornos ali nas decisões dos gestores do capital, dos gestores políticos, né? Mesmo dos gestores do capital produtivo, investindo menos, partindo para a especulação financeira, coisa que a gente tem discutido bastante aqui no canal, né? Então veja, a gente precisa, para a construção do socialismo, precisa dessa forte elemento subjetivo ali conduzindo o processo. O problema, né, como eu comentei, quando eu falava da posição subjetivista, é que ele tem esse flerte com idealismo, né? Então, eu vou até discutir isso nos próximos vídeos, dando exemplos, né? Por que eu acho que essa posição ali de da áurea medioctas ali, de ficar ali, não, a gente não precisa de uma opulência, só escapar da miséria. Por que eu acho que isso não vai dar certo? Porque isso é um problema, não dá para construir o socialismo a partir de bases regredidas, ainda que distribuindo a riqueza, né? Porque eu vou tentar mostrar por que eu chamo isso aqui de uma posição idealista. E a posição ali objetivista, né, a determinista, eu acho que ela acerta quando ela atribui ao capitalismo desculpa, gente, a capacidade de engendrar as condições de sua própria superação. Então, acho que ela está muito certa com relação a isso. O problema dela, nossa, mas é que ela esqueceu, ou ela colocou em segundo plano, né, os homens assumindo, dando direção para isso, né? Sem a intervenção humana, sem a capacidade dos homens perceberem, pô, com esse nível de desenvolvimento tecnológico, a gente pode construir uma organização social muito mais racional, que a gente vai conseguir viver em condições melhores e vai conseguir desenvolver a tecnologia, a ciência em condições melhores, né? E outras, né? Seguindo ainda, né, nesse pensamento aí daquilo que seria a terceira via, né? Eu acho que o ponto é pensar que não se trata de entender a objetividade. A gente não precisa, a gente não quer entender as condições objetivas hoje para pensar a melhor forma de acomodar os homens a essas condições objetivas. A gente quer entender essas condições objetivas para pensá-la. Obviamente que a gente vai precisar acomodar os homens às condições objetivas, mas também como uma forma de ir acomodando de forma pensando em também transformá-la. Vamos dar um exemplo. A fronteira tecnológica hoje está aqui. Então a gente precisa pensar numa sociedade, numa organização social que com esse limite dessa fronteira tecnológica. Mas a gente também quer que essa organização social aqui seja capaz de ir levando essa fronteira tecnológica, de expandir a fronteira tecnológica, e com isso a organização social ela vai ganhando novos elementos, ela vai se enriquecendo. Então é sempre esse choque entre acomodar, né? Você tem que organizar uma sociedade a partir desses limites das condições objetivas, né, de desenvolvimento científico, tecnológico, mas também forçando a alargar esse desenvolvimento técnico, esse desenvolvimento científico e já planejando a sociedade, né, considerando esse desenvolvimento. Mas sim de entender a objetividade, identificar suas possibilidades e assim acomodá-la no novo projeto societário. Então aqui, com isso aqui eu fecho o vídeo de hoje. Quem ainda não viu e quer dar uma sequência a essa discussão, tem esse vídeo longo aqui no canal, né, sobre o que é comunismo. Então dá uma conferida lá, mesmo se às vezes você já assistiu esse vídeo em outro momento. Vê esse vídeo a partir desses elementos que eu falei hoje, né? Como que toda essa discussão, né, sobre o socialismo ela não pode ser
sem pensar no desenvolvimento das condições objetivas, mas a gente não vai chegar lá sem a intervenção dos homens, né? Sem a intervenção, né? A nossa capacidade de entender aquilo que está acontecendo hoje, criar um projeto societário condizente com essas possibilidades, né? Um projeto de transformação da sociedade de forma a acomodar os seres humanos e a tecnologia numa nova organização social, né? O desenvolvimento técnico e científico, né? Bom, gente, é isso. Então, se ficar questões aí, podem mandar questões, pô, ficou confuso, alguma coisa assim, que eu volto a. Que eu faço um vídeo complementar a esse, né? Sempre agora que um vídeo gerar algum rebuliço, assim, as pessoas mesmo dificuldade para entender, alguma coisa ficar confusa, eu vou voltar a fazer uma segunda parte antes de continuar avançando, né? Até porque eu não sei, essa semana eu consegui fazer um PowerPoint, fazer uma discussão um pouco mais avançada, né? Nas semanas anteriores eu não estava nem conseguindo fazer um PowerPoint mequetrefe igual o que eu fiz hoje, enfim. Então também vai ter esses limites objetivos aí, limitando um pouco aqui a sequência aqui dos vídeos. Gente, mas é isso. Gostou do vídeo? Like, comentários de engajamento. E nos vemos na próxima. Até lá.